irmãs. É uma alegria estarmos juntos, começando a nossa semana. Que alegria, estamos aí na reta final. Aí na quaresma, pessoal, os 40 dias em que passamos com o Senhor. E estamos chegando nessa reta final. Na leitura do nosso livro, que eram 40 meditações sobre a cruz de Cristo, nós já estamos na meditação hoje, na meditação 30. Já estamos na meditação 30, onde nós vamos refletir hoje sobre a lança, sobre o golpe da lança, esse golpe onde não deixou Jesus poupar nenhuma gota do seu sangue por cada um de nós. Boa noite, Thalita, que Deus te abençoe, seja muito bem-vinda. E aqui no Evangelho de hoje, queridos e amados irmãos e irmãs, nós vamos refletir sobre o Evangelho de João 8, 1 ao 11, que traz a mulher adúltera. E hoje nós vamos ver, boa noite, Michele, seja muito bem-vinda, querida, que bom te ver aqui, Mi. Hoje o Senhor vai nos mostrar esse encontro dele com uma mulher adúltera, com uma mulher pecadora, e o recado, a missão que ele deixa para cada um de nós, também pecadores. Hoje é o dia onde a miséria do ser humano se encontra com a misericórdia do Senhor. E o Senhor deixa essa mensagem, ele não condena, e ele pede, ele orienta, ele dá essa ordem. Eu também não te condeno, vai e não tornes a pecar. É isso que o Senhor quer fazer com cada um de nós. Boa noite, Fábio, que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. É essa mensagem que o Senhor quer deixar para cada um de nós. Vai e não tornes a pecar. O inimigo tem uma estratégia para usar com cada um de nós, que eu já posso ter caído, você pode ter caído, que é qual? Jesus, ele se apresenta como o Pai de misericórdia e o Pai de justiça. E antes de pecar, o que nós devemos pensar? Poxa, como nós vamos ver hoje na meditação da cruz de Cristo, Jesus Cristo foi transpassado, uma lança abriu seu coração, do qual saíram sangue e água. Todo o sangue de Jesus, o que poderia ainda ter de sangue em Jesus Cristo, no corpo de Jesus Cristo, foi derramado por nós. Então, antes de cometer um pecado de forma consciente, o que nós precisamos nos lembrar? Do amor de Jesus Cristo e que Jesus é justo. Que sim, que existe o inferno, sim, em vários momentos, Jesus, aquele diálogo dele com o demônio. Lembrem só que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo demônio. Então, primeiro nós precisamos ter essa certeza, dessa distinção, desses espaços que existem, o céu e o inferno. Então, tendo sabedoria e conhecimento para ter essa ciência de que existe o inferno, nós precisamos nos preocupar em, antes de pensar em pecar, lembrar que nós temos um Deus de justiça e que sim, Ele nos dá liberdade para que nós escolhamos o céu ou o inferno e faremos isso com as nossas escolhas. Então, o que o inimigo vem nos fazer? Muitas das vezes ele quer o quê? Que antes de nós pecarmos, nós já sabendo que é um pecado, o que ele nos leva a querer? Querer esse Pai de misericórdia. Primeiro, a misericórdia. Mas é só hoje, mas o Senhor está vendo, mas o Senhor é bondoso, Ele vai me perdoar. E primeiro o demônio nos leva a pensar nesse Pai de misericórdia. E a gente vai lá e peca e erra, tendo ciência que aquilo é um pecado. E pensando, mas Deus é misericordioso. Aí depois de cometer o pecado, o que o demônio faz com a gente? Nos faz lembrar que Ele é um Pai de justiça. E aí como que a gente fica? A gente fica lá, preocupados, doídos, infelizes, nos crucificando, nos martirizando e cada vez querendo nos afastar mais de Deus, como Adão e Eva lá no paraíso. Lembra? Adão e Eva, depois que eles pecaram, eles foram e se esconderam. A gente começa a se distanciar do Senhor depois que a gente peca, porque é o demônio que faz isso.
Primeiro ele lança para a gente lembrar. Ah, mas o seu pai é pai de misericórdia, Deus é misericordioso. É só esse pecado, é um pecadinho. E não tem pecadinho. Todo pecado ofende a Deus. É mais uma lança que transpassa o coração do Senhor. E aí primeiro você vai, a gente pensa nesse pai misericordioso, vai lá e peca. Aí depois o demônio vai e nos lembra que, seu pai é um pai de justiça. E aí o que a gente faz? A gente fica acanhado, com vergonha, se martirizando, se condenando e se afastando cada vez mais de Deus por conta desse medo. Enquanto o esperado era o quê? Agir exatamente o contrário do que o inimigo quer fazer com a gente, porque o inimigo conhece a palavra de Deus. O inimigo conhece. A gente tonto, muitas das vezes a gente não conhece, mas o inimigo conhece a palavra de Deus. Então, o primeiro é exatamente o contrário. A primeira coisa a pensar: o meu pai é um pai de justiça. Eu não posso colocar em risco a minha salvação, a salvação da minha família. Então, por isso, eu não posso cometer esse pecado. Porque o meu pai é um pai de justiça, porque eu estou perdendo o céu, merecendo o inferno, e porque também eu estou mais uma vez dilacerando o coração do Senhor, como a gente vai ver na leitura de hoje. Então, por isso, por lembrar do pai de justiça, a gente não comete pecado. E depois, a gente também recorre a esse pai de misericórdia. É ele que está lá, sempre de braços abertos por nós. Mas nos lembrando sempre que pecar é, mais uma vez, transpassar uma lança no coração de Jesus Cristo. Boa noite a todos que estão chegando agora. E a Duque de São José, sejam muito bem-vindos. Ângela Chaves, sejam todos muito bem-vindos. 2 Ângelas aqui com a gente hoje, que bênção. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que não deixemos que o inimigo use as próprias palavras, a própria leitura de Deus, da palavra de Deus, para confundir a nossa cabeça e o nosso coração. Em primeiro lugar, Deus é um Deus de justiça. Segundo, é um Pai de misericórdia. Que possamos sempre recorrer ao seu olhar misericordioso por cada um de nós. É isso que nós pedimos no dia de hoje. Wilson chegando, seja muito bem-vindo. Que Deus tenha esse olhar de misericórdia para cada um de nós. E que possamos sempre, em primeiro lugar, ter no nosso coração o primeiro do dom do Espírito Santo, que é o temor de Deus. O temor, não ofender a Deus. Lembra? O temor e o amor sempre andando juntos. Temor para não ofender ao Senhor. E assim, vamos à leitura do Evangelho de hoje, que está em João 8, do 1 ao 11. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, carnais e espirituais. Amém. Dirigiu-se Jesus para o Monte das Oliveiras. Ao romper da manhã, voltou ao templo e todo o povo veio a ele. Sentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres. Que dizes tu a isso? Perguntavam-lhe isso a fim de pô-lo à prova e poderem acusá-lo. Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. Como eles insistissem, ergueu-se e disse-lhes: Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. A essas palavras, sentindo-se acusados pela sua própria consciência, eles se foram retirando um por um, até o último, a começar pelos mais idosos, de sorte que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. Então ele se ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os que te acusam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor.
Disse-lhe então Jesus: nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejamos perdoados dos nossos muitos e graves pecados e que as palavras do Evangelho promovam e nos deem a graça da conversão do nosso coração. E assim, queridos e amados irmãos e irmãs, Marcos, seja muito bem-vindo. Aqui nós vemos essa passagem tão bonita, onde quantas vezes nós podemos nos colocar no lugar dessa mulher que estava ali para ser apedrejada. A lei dizia que ela seria condenada à morte. E Jesus Cristo, esse Pai misericordioso, ele olha para essa mulher e fala: cadê o povo? Onde que eles estão? Depois que Jesus olhou para aquela multidão e pergunta: quem de vocês não tem pecado? Pode começar aí a se manifestar. E ninguém jogou nenhuma pedra nela, porque todos se reconheciam pecadores. Como nós também no dia de hoje nos reconhecemos pecadores e pecadoras. E Jesus olha para essa mulher e pergunta se ninguém ia condenar ela. E ela fala: ninguém, Senhor. Imagina o medo dessa mulher. Agora, meu Deus, agora vai ser ele que vai me condenar. Como será essa condenação? Pelos outros ia ser apedrejado. O que esperar de Jesus Cristo? Qual que vai ser o meu castigo, a minha sentença? E Jesus olha para ela e fala: nem eu te condeno. Mas ele dá uma ordem: vai e não tornes a pecar. É essa ordem que o Senhor fala para cada um de nós hoje. Nós que nos arrependemos dos nossos muitos e graves pecados, que temos consciência dos nossos pecados e que estamos aqui nessa segunda-feira de joelhos, 9 horas da noite já. Estamos aqui para pedir ao Senhor que nos dê a graça da sabedoria para que não tornemos a pecar, para que reconheçamos os nossos pecados antes de cair neles, antes de pecar novamente, aquele pecado que vive aí te levando para o mau caminho, que vive te fazendo ofender a Deus. Talvez tenha aquele pecado que você ainda não conseguiu se libertar. Mas no dia de hoje, a gente pede ao Senhor que nos ajude a cumprir a ordem que Ele nos deixa. Vai e não tornes a pecar. Que possamos, queridos e amados irmãos e irmãs, como essa mulher, termos essa humildade de buscar a justiça do Senhor. E quando Ele nos dá o perdão, e hoje nós buscamos essa justiça e esse perdão na confissão. Por isso que nós precisamos usar muito bem esse nosso tempo, essas nossas 2 semanas até a Páscoa do Senhor. Temos aí essa semana e semana que vem para procurar o padre, procurar o pastor, para que de fato, quando a gente chegar na celebração do domingo de Páscoa, a gente possa com o coração tranquilo e contrito celebrar a ressurreição do Senhor. Jesus passou a vida inteira dele aqui, os 33 anos, apenas buscando os corações para adorarem o seu Pai. É só isso que o Senhor quer, corações adoradores, que possamos abrir e entregar o nosso coração a Ele. É só isso que Ele nos pede, que entreguemos a Ele o nosso coração. E nos lembrando, porque o inimigo quer fazer isso, quer que a gente busque, que a gente peque, achando que Deus vai nos perdoar, querendo, ficar negociando, flertando com o Senhor. Ah, mas o Senhor é um Deus de misericórdia, o Senhor tá vendo que, poxa, a vida é tão difícil. Aí você vai lá e peca, ofendendo ao Senhor. Mas Deus também é um Deus de justiça. E quando você se lembra desse pecado, você mesmo começa a se autocondenar. E é isso que o inimigo quer, porque ele quer... Tudo que o inimigo precisa é do meu coração e do teu coração. E aí quando você começa a se autocondenar, que eu não tenho mais jeito, olha só o que eu fiz, e tá eu aqui caída de novo. E quando a gente fica nessa, se autocondenando, que é o que o inimigo quer que você faça, ele quer te levar a pecar. E depois que você fica lá no chão, naquela lama, naquela poça que você não consegue sair, se condenando, é o que o inimigo precisa. Porque enquanto você tá nessa, aí fritando os teus neurônios nos teus próprios pensamentos,
o inimigo vai ganhando tempo e te tirando o tempo que poderia ser o teu tempo de oração e de adoração com o Senhor. Que possamos, queridos e amados irmãos e irmãs, reverter, virar essa chave e pedir a Deus que possa tomar conta do nosso coração, que o nosso coração seja entregue a Ele. E para isso precisamos fazer essa faxina no coração, essa faxina que nós temos aí, essa semana e semana que vem, para fazer essa faxina por meio da confissão. Boa noite, Miguel, boa noite, Sirlene, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, que Deus abençoe a cada um de vocês que está chegando agora. E hoje já é o dia 30, nossa reflexão 30 das 40 reflexões, pessoal. Glória a Deus por estarmos juntos aqui já há 30 dias nas reflexões sobre a passagem, o momento da cruz do Senhor. E assim vamos à leitura de hoje, o golpe de lança. Também os judeus tinham pressa em que os justiçados não permanecessem no madeiro ao cair da noite, porque o dia seguinte era a solenidade da Páscoa. Por isso, pediram a Pilatos que, para lhes acelerar a morte, mandassem quebrar as pernas e retirá-los da cruz. Pilatos surpreendeu-se de que Jesus tivesse morrido tão cedo e aceitou o pedido dos judeus. Chegaram os soldados, provavelmente diferentes dos anteriores, já que o texto diz que vieram, e quebraram as pernas dos 2 ladrões que ainda viviam. Mas, ao aproximarem-se de Jesus, viram que já estava morto. Então um deles, provavelmente o centurião, com a ponta da sua lança, abriu-lhe no lado uma ferida em que podia caber uma mão. Fê-lo para certificar-se de que Jesus estava morto. O golpe foi dirigido ao coração sagrado de Jesus. Imediatamente brotaram sangue e água, escreve São João. Cristo na cruz, olhando com fé, será a partir desse momento o ponto de referência necessário para o cristão e para todos os homens. Ali, naquelas chagas, começam a surgir a porta que se abre para a vida. As chagas de Cristo na cruz são um manancial, por assim dizer, do qual brotam todos os bens. São como as portas de acesso à humanidade de Cristo que nos introduzem em Deus, pois em Cristo habita a plenitude da divindade. Jesus na cruz amava mais do que padecia, e depois de morto, consentiu que uma lança lhe abrisse outra chaga, para que tu e eu encontrássemos refúgio junto ao seu coração amabilíssimo. Ali aprenderás a guardar os teus sentidos, terás vida interior e oferecerás ao Pai continuamente as dores do Senhor e as de Maria, para pagar as tuas dívidas e todas as dívidas de todos os homens. Jesus deu-nos tudo, até a última gota do seu sangue. Não esqueçamos nós que as coisas grandes não se pagam com moeda pequena. As coisas verdadeiramente grandes só podem ser pagas com amor, com esse amor que torna grande o que é pequeno, e torna pequeno e acessível o que é grande. É tão pouco uma vida para oferecê-la a Deus. Boa noite, Arlete, que Deus te abençoe, seu Luiz, sejam muito bem-vindos, Deus abençoe vocês. E aqui, queridos e amados irmãos e irmãs, o Senhor se deixou mais uma vez provar o seu amor por cada um de nós. Jesus já estava morto e mesmo assim foram lá e lhe causaram mais uma chaga. Essa chaga causada no coração de Jesus é a chaga em que nós mesmos, boa noite Jaque, em que nós causamos no Senhor todas as vezes que pecamos. Essa chaga, essa lança que abre um corte tão grande que
entra, né, atravessa as costelas para atingir o coração. Essa lança atravessou as costelas, perfurou o coração de Jesus e dali saiu sangue e água. Essa chaga tão grande que foi feita com essa ponta da lança, conforme ela tem que rasgar entre as costelas para acessar ao coração, essa chaga é tão grande que cabe em uma mão. Uma mão é possível enfiar no lado de Jesus Cristo e atingir o seu coração. E é nesse lugar, nessa chaga, onde nós devemos recorrer nos momentos de medo, nos momentos de ansiedade, nos momentos de sofrimento, de angústia, de tentação. É para essa chaga que nós devemos correr. Hoje, falando com duas amigas, enquanto rezávamos o terço, a gente lembrou que é lá naquele altar, é no altar do Senhor, que todas as vezes que você tiver um problema, estiver aflito, aflita, chorando, não adianta parar na sala de alguém, não adianta apertar a campainha de outra pessoa, não adianta sentar num bar, né, num domingo aí à tarde chorando suas mágoas, que não é em outro lugar que essas mágoas, que essas dores, que essas lágrimas vão secar além do altar do Senhor. É no altar do Senhor que nós devemos transbordar as nossas emoções, os nossos sofrimentos, as nossas dores, porque é nessa chaga aberta que Ele quer que nós nos escondamos, que possamos ter essa força e essa coragem de nos encontrarmos sãos e salvos, encontrarmos a nossa cura, a cura para os nossos sofrimentos e para o nosso coração, para a nossa alma, nessa chaga aberta do lado de Jesus. Boa noite, Anderson, que Deus te abençoe. E aqui, como termina o texto, é tão pouco uma vida, só esse tempinho de vida tão curto que a gente vai passar aqui para oferecê-lo a Deus. Que possamos viver da melhor forma possível esse tempo de vida que o Senhor nos concede. Porque viver 30, 40, 50, 100 anos nessa terra é muito pouco para fazer referência ao Senhor, para ofertar ao Senhor, vendo tanto amor que Ele teve por cada um de nós. Jesus deu-nos tudo até a última gota do seu sangue. Jesus deu-nos tudo até a última gota do seu sangue. E realmente é muito pouco a gente ter essa vida para oferecer ao Senhor depois de tanto sacrifício. Mas mesmo sendo tão pouco e sendo o que a gente tem, que a gente possa usar muito bem cada minuto, cada dia da nossa semana, cada mês que nós temos de vida, cada ano, esse ano de 2026, que possa ser um ano diferente e que nós tenhamos essa paz no coração para buscarmos cada dia mais o Senhor e entendermos que é só em suas chagas que encontramos o verdadeiro consolo, a paz, o amor que a nossa alma tanto pede e tanto procura. E assim, nessa noite, queridos e amados irmãos e irmãs, nós agradecemos a Deus pelo dia que tivemos, entregamos aí, confiamos Ele a nossa noite, a de nossas famílias, e pedimos ao nosso anjo da guarda que venha nos proteger e interceder a Deus por nós, guardar o nosso sono, guardar a nossa vida e nos livrar das armadilhas e tentações do inimigo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira de Satanás, nunca nos aconselhes coisas vãs. É mal que tu nos oferece, bebe tu mesmo no teu veneno. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde e até amanhã, com a graça de Deus. Um beijo para vocês.